O interesse do brasileiro por comprar um imóvel próprio ou adquirir algo melhor do que ele já vive aumentou muito durante a pandemia, visto que passamos a ficar muito mais tempo dentro de casa. Isso também foi impulsionado pela baixa dos juros. Mas, de repente, os engenheiros se viram com um problema na mão. O preço dos materiais começou a disparar. E aí, o que está acontecendo? Olá, pessoal. Eu me chamo Clara Gameiro e esse é o Murilo Braguin. Ele tá aqui hoje com a gente para falar sobre um tema muito relevante de importância para todos os engenheiros, principalmente para quem está trabalhando em obra, para quem está lidando com essa alta nos preços no dia a dia. Hoje o tema é alta no preço dos materiais. O que está acontecendo? Murilo, por favor, você pode se apresentar? Obrigado, Clara. Bom, eu sou Murilo Braguinha, eu sou engenheiro civil, atuo hoje em dia no Sinduscom Paraná Norte e lá dentro do Sinduscom eu desenvolvo um trabalho chamado Indicadores Econômicos. Eu também estou como presidente da Governança de Construção Civil e de Inovação aqui de Londrina e esse trabalho, querendo ou não, ele saiu de dentro da governança de alguma forma, né? E essa pergunta que você fez é uma boa pergunta, né? O que está acontecendo com os materiais de construção, afinal? Então, eu queria que um pouquinho você apresentasse o que você desenvolveu no artigo do Ciduscom, para falar para a gente como que está hoje. Tá, então é o seguinte, esse trabalho chamado de indicadores econômicos, ele é um trabalho super inédito aqui para a gente, para a nossa região, aqui para o norte do Paraná, e eu digo até no Brasil inteiro, porque a gente fez um trabalho bem completo, com dados mercadológicos da construção civil. É um trabalho que há muito tempo queriam desenvolver, e depois que eu entrei lá, eu consegui dar sequência nessa ideia que o Sinduscom já tinha desde antes, né? O Sinduscom Paraná Norte, só para o pessoal entender, a gente fica localizado em Londrina e a gente pega uma região grande, chamada do Norte do Paraná, que tem 80 municípios, alguma coisa assim, tá? Não sei exatamente quanto que pega, mas pega muitas cidades menores, né? E nós somos a sede. Então, a ideia desse trabalho foi mapear os dados, não só locais, como do norte do Paraná, como do Paraná todo, e até a gente chega no âmbito do Brasil. Então, uma das coisas que a gente tem dentro dos indicadores, e hoje são 14 indicadores, porque todo mês a gente vai colocando um indicador a mais. A gente começou pelo CUB, que é o custo unitário básico da construção civil, depois a gente mapeou as obras de Londrina, da prefeitura, depois fomos mapeando INCC, o PIB, as atividades econômicas aqui da nossa cidade, né? Quais empresas existem, e hoje sabemos que são 10 mil CNPJs abertos que trabalham com construção civil aqui em Londrina, então é bastante coisa. E a gente chegou, então, durante a pandemia, a fazer um trabalho de insumos, que são os materiais de construção civil, que eles nasceram dentro do custo unitário básico da construção, o CUB, né, que ele já contemplava esse tipo de material. Então, lá dentro, a gente entendendo, olhando mês a mês, vimos que estava acontecendo uma alta nesses preços. Então, a pedido do nosso presidente, a gente resgatou parâmetros desde 2015 até agora e deu para perceber ali que a pandemia fez com que alguns materiais aumentassem o seu preço de mercado em 100%, né? Por exemplo, o aço. O aço aumentou 120%, pelo que eu me lembro agora de cabeça aqui, de junho do ano passado até início desse ano, lá para fevereiro. Então a gente percebeu esse boom aí nesses preços de materiais. O que é muito engraçado é que a CEBIC e a Fundação Getúlio Vargas, nas notas delas, principalmente, elas relataram uma inflação, um aumento no preço muito menor. Daí a gente vê que, quando a gente olha regional, esse aumento não é tão perto do que eles falaram. A Fundação Getúlio Vargas, ela colocou um aumento de 17 ponto alguma coisa por cento. E alguns materiais dentro desse estudo deles só subiram 50%. Para a gente perceber como que na nossa região esse aumento de preços foi ainda mais discrepante, né? Sim, a gente tem uma coleta que acontece ao longo do mês todo, do dia 1 até o dia 25. Então a gente entra em contato com os depósitos de material de construção e algumas outras fontes.
e a gente vai tirando a mediana desses materiais, que são 25 materiais de construção padronizados por norma, e daí a gente vai vendo, né? Então foi a partir desse trabalho que a gente chegou nessas porcentagens. E você, se você quiser saber, é só você entrar no site do Sinduscom Paraná Norte, no projeto de indicadores econômicos, que está todo o material que a gente posta lá, a cartilha mensal e o nosso histórico, e tem lá esse estudo aí que a gente fez, esse estudão aí. Esse estudo gigante, ele foi para instâncias maiores, né? Ele foi para a CEBIC, foi para outros órgãos, para mostrar que a gente está de olho, né, nesse aumento e tentar entender o que está acontecendo. Pessoal, eu vou deixar o link do Sinduscom, do estudo aqui embaixo na descrição do vídeo para todo mundo poder conferir. Então, eu tenho algumas perguntas, Miguel. Uma delas é se essa alta tem alguma justificativa que não seja a crescente da pandemia, que seja alguma coisa assim muito diferente que dê para observar. Não, ela tem plenamente a ver com a pandemia, porque no histórico, desde 2015, não existiu uma alta tão intensa quanto essa. E dá para perceber que foi bem ali em junho do ano passado que começou a subir os valores e não parou mais. Hoje, esse ano, 2021, a gente tem uma desaceleração, mas ainda está aumentando, né? Então, assim, por causa da pandemia, a gente percebe duas coisas que aconteceram. Primeiro, que as indústrias paralisaram sua produção durante um tempo. Depois, tentou se retomar, não deu sequência, não deu produtividade, não tinha a mesma produção de antes, porque parte da equipe industrial ainda tinha que ficar em casa, né? Então, reduziu muito a produção em si. O que aconteceu? A demanda da construção civil, nessa época, também reduziu. Então, não tinha produção e também não tinha demanda para consumo. Mas, chegou em determinado momento, que foi na virada do ano, a construção civil está com tudo. Ela vem numa crescente rápida de produtividade gigantesca. E quando a gente fala de construção civil, a gente está falando de pedidos de materiais, principalmente para prédios, né, edifícios aí, que nem a gente tem aqui em Londrina, que são edifícios grandes, de 20 pavimentos, 14 pavimentos, 19 pavimentos, de toneladas de materiais por mês. E quando você tem um desabastecimento da produção e um pedido rápido de todo mundo, a gente tem uma demanda maior do que a oferta, certo? Então, as indústrias, elas decidiram, então, eu não sei exatamente qual foi o motivo real de tudo isso, né? Mas a gente sabe que nesse panorama, é isso que eu quero dizer, existiu sim esse aumento de preços de materiais, tá? Nesse panorama. A gente entende que a produção, ela voltou, principalmente do aço, né? Voltou aí com o tempo, mas não está igual a antes, e a gente tem obras que estão igual a antes, entende? Então a gente tem muito mais pedidos do que produção. E aí a gente vê relatos dos empresários de que, pô, eu pedi meu aço e o cara só pode entregar, o fornecedor só pode entregar daqui 6 meses. Então a gente está vendo isso acontecer no mercado. E daí a gente tem também, como a gente vive hoje uma economia global, a solução seria importar esse material, né, de fora. Eu ouvi falar que eles estavam pressionando a indústria de minério de ferro, porque o preço estava subindo no minério e eles queriam importar minério de ferro, sendo que a gente produz tanto, né? Então, mas assim, como a gente tem uma economia global, parte da nossa produção, ela vem de fora do Brasil mesmo, né? Historicamente, vem de fora. E daí a gente entende que as cargas que vinham de navios, elas vinham completas antigamente. E hoje, como existe uma falta de produção mundial, como assim, não consegue se formar um navio inteiro para vir para cá. É mais ou menos assim, sabe? E por conta disso o navio fica represado e não vem, e daí a gente vê aí que containers de materiais subiram aí preços exorbitantes nesse período. Por isso que a importação também custa caro hoje em dia, entendeu? Porque a gente vive essa economia global. A questão do material, nós temos um aumento no frete, vamos dizer assim, do produto para ele vir por um navio, por exemplo. Uhum. Porque se eu tenho menos container, eles têm que cobrar o mesmo tanto, eles vão cobrar mais caro. Isso.
Nossa. Não tem como fugir disso, porque a gente é uma aldeia global, certo? De economia. Se é como se fosse um efeito dominó. Se um país não consegue produzir, o outro não consegue comprar e por aí vai, entendeu? E daí a gente vive num país aí que não é de primeiro mundo, né? Então, a preferência de quem vende, com certeza, é para o primeiro mundo. A gente sabe disso, porque eles pagam melhor, né? A nossa moeda não é tão valorizada. Então, soma-se tudo isso ah, e isso causa um aumento de preço de insumos igual a gente está vendo hoje. É lógico que eu não sou a pessoa mais certa para falar com extrema propriedade disso, né? Então, quem quiser saber mais sobre isso, a verdade realmente, procure aí um economista que vai poder dizer exatamente o que está acontecendo. A minha visão é a visão de um construtor, a visão de quem está trabalhando com isso, né, de quem está construindo aqui em Londrina, tá? Minha próxima pergunta ela é bem assim, específica, eu acho que você vai achar que é mais para um economista também, mas é Uhum. porque, assim, a gente vê que como as taxas de juros elas diminuíram durante a pandemia, a gente teve uma expansão das vendas de casas e tudo isso. E aumentou o número de obras. Mas Sim. você acha que agora que a taxa. E aí o preço do material subiu. Agora que a taxa de juros está subindo, vai diminuir a nossa venda? Vai equilibrar o custo dos materiais? Alguma esperança nessa área? Você tem alguma esperança? É boa. Então, a gente tem sim um mercado imobiliário muito promissor agora em 2021. A gente percebe por estudos que a procura por compra de imóveis está muito maior do que ano passado, por exemplo, né? Muito porque as pessoas represaram a poupança. Então, quando existe, né, uma pandemia, o que as pessoas fazem é guardar. E daí elas perceberam que a pandemia não acabou ainda e vai demorar um tempo até acabar, que elas poderiam usar esse dinheiro para alguma coisa. Daí, o que seria essa coisa? Seria melhorar o seu espaço. Então, com a pandemia, as pessoas ficaram voltadas mais para a segurança da própria casa, mais para o conforto. Todo mundo começou a prestar atenção nisso. Então, aquelas pessoas que mudar o papel de parede não eram suficientes para elas ficarem mais felizes, elas mudaram de casa, né? Então, a gente percebe esse movimento que é muito bom para o mercado, mas, por outro lado, o preço de venda ele tem que estar condizente com o preço dos insumos, né? Então, o que eu posso dizer é que esse aumento de materiais ele vai se refletir sim no cliente final, porque a construtora não consegue absorver um material que custa 100% a mais agora, né? E até tem coisas no governo, né? Tem trâmites no governo para aprovar leis e projetos que possam auxiliar os construtores, principalmente aquelas construções que são populares, né, a vender a casa num valor condizente, porque nas normas e regras, principalmente dos programas de habitação, existe um teto de venda. Você pode vender a sua casa até certo patamar de valor. E imagine, você tinha antes material, a casa custava antes, sei lá, 40 mil, né? Vamos dizer que a casa custasse 30 mil e vendesse aí a casa 40 e poucos mil. Hoje a casa custa 50 mil por causa do material. Então, como que você vai vender a casa 40 ela custando 50? Então, essa é a briga atual aí dos construtores de casas populares hoje em dia, tá? Então, assim, tá uma coisa assim, para quem é engenheiro civil, para quem constrói, hoje em dia é um mar de dúvidas. E esse mar de dúvidas nunca é bom para a economia. Cada vez a gente vê mais importante o Lean Construction, enxugar os gastos para não ter perda e uns orçamentos mais assertivos, né? Porque a gente vê muito orçamento furado em obra e a gente vê que vai ter que ser cada vez mais assertivo para poder ter um pouco mais de estabilidade nesse mercado tão complicado e tão cheio de dúvidas, como você mesmo disse. É isso aí. Por isso que o engenheiro, o papel dele é ser a pessoa inteligente, é contornar esses problemas. A gente tem a capacidade de entender o mercado, de pensar no futuro, né, pensar o longo prazo e de, através das nossas ações e a nossa inteligência, usar esses dados para a gente conseguir elaborar nossas obras, continuar construindo e continuar lucrando, né? A gente tem que ter o lucro.
não existe obra sem o engenheiro, né? Na verdade existe obras irregulares, né? Obras que não dão tão certo. Então o papel do engenheiro é esse, é ele analisar tudo, colocar tudo em cima da mesa, criar essa inteligência por trás e produzir do jeito que a gente produz. Exatamente. A gente espera que o mercado só melhore, que as coisas se estabilizem um pouco nessa loucura pelo aumento de preços, mas que a gente consiga segurar para a inflação não subir muito e que as vendas continuem, né? Afinal de contas, o mercado de construção civil está excelente por enquanto. E por isso que esse projeto de indicadores econômicos, ele é tão bem visto por todo mundo, porque ele não vai dar a resposta exata para as dúvidas, mas ele dá os parâmetros de medição. E a gente só consegue melhorar as coisas quando a gente consegue medir, né? Não existe melhora sem medição. Você não sabe se você está indo bem ou não, se você não tem números para comprovar isso. Então esse projeto, ele é sim um projeto grandioso, né, como ele está sendo agora. Todo dia 5 existe uma nova cartilha sendo publicada nesse link que vai estar aqui embaixo, né, lá no site do Sinduscom, e é de acesso público. Todo mundo que é engenheiro, trabalha com engenharia, com construção civil, pode olhar lá e entender se o que você está pagando, o que você está considerando no seu orçamento e o que você está prevendo para daqui a um tempo, né, no futuro, fazendo aquela previsão de médio e longo prazo, está condizente com a nossa realidade. É melhor ter um projeto assim, né? Porque ele soluciona a nebulosidade que existe da construção civil. Assim, a construção civil é meio que cada um por si. Todo mundo vai tentando construir, tentando chegar nos próprios parâmetros e tentando entender os valores de materiais do mercado. Mas quando você tem um projeto assim, você consegue saber se você está melhor ou pior, sabe? Você consegue ter uma base. Por isso que é tão importante esse projeto. Por isso que a gente tem o apoio do Sebrae e a gente tem o apoio também da UTFPR, que é quem faz a ponte técnica para a gente. A gente tem um economista da UTFPR, na verdade, o maior economista que a gente podia ter, mais famoso aqui, o professor Marcos Sambalducci. Falo o nome dele aqui com muito orgulho de poder participar desse projeto e atuar junto dele, porque eu aprendo enormemente, né? E eu consigo transformar as ideias dele e os pensamentos econômicos dele nesse produto, que é a cartilha dos indicadores. Muito obrigada por toda a sua explicação e parabéns por todo esse projeto de vocês. Isso é muito importante para melhorar a assertividade do engenheiro em todos os setores, tanto na faculdade quanto na vida profissional. Eu acredito que essas coisas têm que ser inseridas na faculdade também. A gente tem que começar a trabalhar com esses dados para que, quando a gente possa se formar, a gente saiba onde buscar essas informações também. Queria só te agradecer. Gente, a Clara citou aqui uma coisa muito importante, tá? E eu quero falar aqui com alunos de engenharia, que eu acredito que esse vídeo vai chegar até vocês. Eu sinto hoje, trabalhando com inovação aqui em Londrina, e sendo essa pessoa centralizadora de tudo, que é a função que eu tenho hoje em dia, eu sinto falta dos alunos, da participação dos estudantes de graduação, pós-graduação, seja o que for, né? Para mim é uma dificuldade muito grande de fazer qualquer coisa com um estudante, porque eu sinto aí talvez um desinteresse, eu não sei o que é exatamente, ainda vou descobrir, mas eu deixo aqui um convite a todos vocês para fazer parte de tudo, fazer parte do projeto de indicadores econômicos, da ICOM, que é a nossa governança da construção civil aqui de Londrina. A gente tem os grupos da comunidade ICOM, que o aluno pode entrar, e dentro desse grupo a gente já mapeou 70 empresas de construção daqui de Londrina, né? Então, é muito importante para a gente que a gente entenda o que esse aluno está pensando para o futuro dele. Se esse aluno quer fazer a sua startup, se ele quer empreender de alguma forma, a gente está lá para vocês, né? Uma grande faceta do nosso trabalho é trabalhar com alunos. E esse projeto de indicadores econômicos só existe porque a gente tem bolsistas que são estudantes de graduação de engenharia competentes com a gente, tá? Eles estão ali 22 dias, né? É os dias úteis, mas eles estão ali 30 dias do mês olhando para dados econômicos e fazendo a ciência de dados que a gente precisa. E esses dados gerados por esses alunos passam por revisões
e chegam, por exemplo, até a Prefeitura de Londrina. Olha só a importância desse trabalho e a importância de se ter essa sinergia entre a academia e as empresas. Tá? Então, esse aqui é o meu recadinho final, e eu convido, é lógico, vocês a ouvirem aí o meu podcast semanal, Engenharia Científica, que sai toda quinta-feira, meio-dia. A gente traz muitas pessoas inteligentes lá para falar de engenharia, inovação, construção civil, e todo esse trabalho que eu falei aqui se reflete lá, tá? Então, todos os meus trabalhos, eles têm essa sinergia entre si, e eu espero ver vocês inseridos em todos eles aqui. Muito obrigada, Murilo. Eu que agradeço.